Glórias a Deus. A graça e a paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha estar te abençoando rica e poderosamente a tua vida no dia de hoje. Amados, eu tenho de Deus uma palavra para a tua edificação no dia de hoje, mas eu venho te pedir que antes você venha deixar um comentário, deixar o gostei ou não gostei. Se não se inscreveu, se inscrever neste canal para nos ajudar para nos trazer um crescimento e compartilhar esta mensagem, para mais pessoas que você puder, você compartilhar essa mensagem. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 a seguir, que fala assim, ó: sucedeu que entrando, ele viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a estatura da sua, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Louvado seja Deus. Aqui Deus tinha mandado Samuel, e entre os filhos de Jessé, que Deus tinha provido um para que viesse ser rei do seu povo. E Samuel assim o fez, como Deus tinha o mandado. Só que vejamos que perante os filhos de Jessé, a Bíblia nos fala que quando entrou ali, ele viu a Eliabe, um dos filhos de Jessé, e Samuel chegou e falou: olha, está perante mim o ungido do Senhor, eis aí o rei. Porque Samuel teve essa identificação, achou que Eliabe seria o rei. Aqui no versículo 7, Deus responde: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Eliabe tinha a aparência de um rei. Talvez Eliabe falava como um rei, mas não tinha um coração de um rei. Nem para a altura da sua estatura. Talvez Eliabe tinha aquela postura, sabia como se comportar, porque o povo de Israel não tinha rei, mas os outros povos tinham rei. Então Samuel sabia mais ou menos como o rei tinha que se comportar. E Eliabe, ele preenchia aquele perfil, humanamente falando. Aqui Deus fala: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eliabe tinha a aparência de um rei, creio eu, a fala de um rei, o comportamento de um rei, a estatura de um rei, mas não tinha um coração do rei. A pergunta que Deus faz a ti nesta tarde é: como está o teu coração? Porque aquilo que Deus repara de ti, aquilo que Deus conhece de ti e conhece de mim, o povo não conhece, a maioria do povo não conhece. Porque o povo vê às vezes o que eu faço, o que eu falo, às vezes vê o meu comportamento, as minhas atitudes, mas Deus conhece os nossos corações. Vejamos que este mesmo Davi, lá na frente, quando ele iria passar o reinado dele ao seu filho Salomão, ele trouxe essas mesmas orientações, ele trouxe essas mesmas exigências para o seu filho que Deus teve para Samuel, para ungir a ele, que falou: olha, Deus conhece o coração, Deus sonda o coração. Então a pergunta para ti na tarde, no dia de hoje, é: como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? O que é que você tem guardado dentro do seu coração? Quais são as imaginações do seu coração? Porque tudo aquilo que o homem não vê, tudo aquilo que a sua esposa não vê, o seu esposo não vê, Deus vê.
Porque às vezes o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo ou quem quer que seja, vê o seu sorriso, vê aquela palavra doce ou outras coisas que humanamente ali, uma forma artificial é agradável, mas Deus conhece, Deus sonda os nossos corações. E o próprio Deus ali na sua palavra, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Deus fala de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Você tem guardado o seu coração? Você tem guardado o seu coração? Ou tem permitido que venha brotar no seu coração raiz de amargura? Ou tem permitido que o adultério, a blasfêmia, a pedofilia, a N tipo de pecado, você tem deixado, às vezes pecado que você ainda não praticou, mas fica o tempo todo alimentando dentro do seu coração. Porque o próprio Deus, quando ele se refere acerca de adultério, ele chegou e falou assim: olha, se o homem olhar e desejar, já adulterou no seu coração. E a forma de nós escaparmos desse juízo de Deus é se nós nos preocuparmos em guardar o nosso coração para Deus. O próprio salmista ali perguntou ao Senhor quem ficaria no seu santo templo. Deus falou: aquele que é puro de mão e limpo de coração. Que Deus continue falando ao teu coração, que Deus continue falando à sua vida e que você venha cuidar da única morada de Deus, que é o nosso coração. Que no livro de Provérbios o próprio Deus falou para o salmista: filho, dai-me o teu coração. Então, como é que está o teu coração? E prepare o seu coração, guarde o seu coração, porque é no seu coração, é no meu coração que é a morada de Deus.